Bem-aventuradas as pessoas que entendem que o Espírito está contigo nesta experiência, para que seja realizado e cumprido a jornada da alma. A jornada da alma, dentro da experiência encarnatória, está em você buscar pedaços da sua alma, das últimas encarnações principalmente, para uma recomposição do seu âmbito integrativo e, consequentemente, quebrar a cadeia repetitiva e aprisionadora reencarnatória. Muitas vezes, vocês podem ir em alguns lugares, visitar de forma turística alguns lugares e ter uma percepção de que você já esteve naquele lugar. Você já andou por aquelas ruas, você já falou daquela forma, modificando-se as vestes, modificando-se as eras, séculos, mas que você tem a nítida percepção de que você já caminhou, já fez aquilo. Às vezes você está em um campo artístico, você decide, por uma questão de um expurgo da sua mente, para te auxiliar ainda mais, algum campo das artes. Você decide pintar quadros. E então, aquilo que aparentemente era somente para vibrar um autoconhecimento, sem grandes proporções ainda, fará com que você vibre que, ao pintar um quadro, a sua mente te leve a memórias pretéritas e, consequentemente, te mostre o quanto você já fez aquilo e o quanto muitas vezes aquela pintura, aquela tarefa de estar ali pintando um quadro, está curando todo um arcabouço do seu passado. Ao você receber um convite espiritual para adentrar no campo das artes da música, tocar algum instrumento, cantar, edificar este movimento cerebral, e então você estará a pensar que talvez seja algo somente desta experiência encarnatória. Mas quando você vai tendo acesso à musicalidade, quando você vai tendo acesso aos campos sutis, vibratórios e frequenciais, por aquele instrumento que você teve uma maior afinidade, por exemplo, limpezas de campos cada vez ainda mais profundos, não somente dessa jornada encarnatória, mas de tantas outras jornadas guardadas em sua alma. Isso também é a jornada da alma. A jornada da alma de estabelecer ainda mais mecanismos de união, de percepção do quanto a sua vida ela é uma linha contínua e não um fragmento desta linha. A sua vida é uma linha contínua que talvez essa jornada à origem, esta linha esteja em um círculo. Talvez quando a espiritualidade te diz, você está caminhando de volta para a origem. E então talvez a origem seja o fim da sua jornada e o começo ao mesmo tempo, estabelecendo uma nova forma de prosseguir na sua jornada de alma, estabelecendo novos filamentos, novas percepções. E isso levará a você acreditar ainda mais no poder da sua mente. O mentalismo de um médium precisa ser muito bem respeitado. Falei da intuição e agora eu vou falar de tudo aquilo que você decreta na sua mente que se estabeleça. Talvez no planeta de vocês coloque-se como se fosse a física, provocando e provando por meio dos experimentos e pesquisas as ordenanças de que os campos e filamentos frequenciais do cérebro reproduzirão a sincronicidade das sintonias e das frequências. A exemplo, você pensa em uma pessoa e essa pessoa ela manda alguma ligação para você, por exemplo, faz uma ligação de eletrônica para você. Caríssimos, ou você pensa nesta pessoa e logo em seguida você a encontra passando pela rua, no local em que você está, ou tantas e tantas coincidências da vida. Esses filamentos da sincronicidade
são justamente os filamentos dessas afinidades frequenciais e, consequentemente, todos os seres encarnados, todos os seres. Os animais que estão como seres em experiência humana, também todas as demais espécies da fauna e a flora têm esta percepção da transcomunicação e, consequentemente, esses filamentos. Talvez você possa dizer: Pai Damião, tem uma planta que conversou comigo. Converso muito com as minhas plantas e elas me compreendem e elas me escutam. Elas dão respostas, elas têm reações que fazem com que eu acredite ainda mais que elas estão em sintonia comigo. Sim, caríssimo, com certeza isto existe. Com certeza você já está aplicando a transcomunicação, a sua consciência, consequentemente se acoplando e se comunicando com todos os demais reinos que aqui existem, classificados pelo campo das ciências biológicas aqui de vocês, caríssimos. Então, se você diz que você dialoga com a planta e às vezes a forma de abraçar uma árvore muitas vezes é ridicularizado. Abraçar uma árvore como se isso fosse resolver a vida. Não, caríssimo, talvez isso não vai resolver a vida, porque para resoluções da vida, precisa os protagonistas da vida estarem fazendo os seus papéis, estarem cumprindo as suas jornadas. Talvez você era abraçar uma árvore, você esteja buscando a seiva consciencial daquela árvore para te auxiliar, para te projetar ainda mais força, para que a seiva daquela planta consiga te alimentar, não só pelo aquilo que você ingere, mas te alimentar pelo campo ancestral, árvores antigas, árvores centenárias. Ao você tocá-las, ao você estar diante delas, é muito natural vocês perceberem a aura expandida destas plantas, dessas árvores anciãs. Quando você está diante de uma árvore anciã, deve ter muito respeito, acreditar ainda mais todo o elo de estabelecimento das conexões conscienciais. Assim como os animais, todos os animais. Assim você também pode desenvolver e educar ainda mais as percepções da transcomunicação com os animais. Por exemplo, que você tenha um gato e então, diante dos comportamentos, você mais ou menos entende. Mas quando você olha para o gato que está contigo, você compreende. Se você estiver na sensibilidade da transcomunicação, com certeza você criará a comunicação e você entenderá o que aquele felino tem a dizer para você e, consequentemente, aquele felino absorverá também o que você tem a falar sem fazer a articulação da palavra, mas sim somente por meio, não por meio oral, mas sim por meio da transcomunicação. E assim também o campo telepático vai se entrelaçando e criando mais afinidades. Quanto mais você vai empreendendo a jornada espiritual, quanto mais limpezas na sua jornada, retirando as pedras que carregam-se nos bolsos para que as pérolas possam nascer dentro de você, mais o sistema telepático entre os seres que estão em experiência humana vai também sendo estabelecido. A telepatia, caríssimo, ia falar justamente isso. Você já está no campo telepático. A outra pessoa já captou e, consequentemente, falou exatamente aquilo que você iria falar. Porque as consultas espirituais, quando estão em patamares de amadurecimento maior, o mentor espiritual, digamos, o preto velho, por exemplo, está diante de ti e então, antes dele perguntar, caríssimo, em que posso te ajudar? Ele já vai dizendo algumas coisas para você. Filha,
toma um pouco de cuidado desta percepção, faz isso, toma esse chá, toma este banho, empreenda desta forma por meio orientativa. Porque ali já está se estabelecendo o campo telepático, a sintonização da comunicação com o corpo físico do médium, consequentemente associando na acoplagem espiritual e passando para o consulente, a consulente, que está em sintonização com a sua mente, o seu campo energético aberto e disponível ao tratamento, à consulta. Quando as pessoas estão diante de guias espirituais, estão trancadas, estão fechadas nos seus conceitos, preconceitos, diante de algumas balizas que não garantirão efetivamente o ganhar de tempo, mas sim perdas de tempo. Aquele diálogo com o preto velho, com a preta velha, fica num movimento também, porque o guia espiritual percebe, fica num movimento superficial, porque você não se abriu, não se possibilitou a que camadas outras mais profundas fossem tratadas, fossem cuidadas. Os guias espirituais, os pretos velhos, as pretas velhas, eles compreendem qual o nível de abertura em que você está e, consequentemente, ele vai balizar até aquele nível de abertura para que você receba a mensagem, para que você receba uma orientação e, consequentemente, caríssimos, possa enveredar para uma vida encarnatória dentro desta experiência encarnatória de uma maneira muito mais fluida, muito mais leve. Aproveitem as parcerias com os mentores espirituais, caríssimos, com os guias espirituais da sua jornada. Não fiquem apegadas aos nomes dos guias espirituais. Ah, Pai Damião, quero saber o nome da cigana, do Exu, da Pombagira. Caríssimos, isto é a naturalidade da vida, que se eles precisarem se apresentar em nomes para vocês, assim eles farão, nos momentos oportunos, já colocados diante do amadurecimento do seu campo mediúnico. Os guias espirituais, eles já são guias espirituais, mas precisa que na acoplagem física, a mente e a consciência do médium receptor esteja em uma sintonia evolutiva, de evolução, de buscas cada vez maiores pelos estudos e, consequentemente, da vigilância diária do estado de prece. Organizando-se e percebendo nesta atmosfera, logo o corpo físico, o corpo espiritual vai se associando de uma maneira mais de parceria, não é, caríssimo? De uma forma mais de parceria, mais de cumplicidade, era esta palavra que estava a buscar, de cumplicidade dentro dessa jornada. Então, caríssimos, que todas as sementes aqui plantadas, por meio destas falas, por meio destes rogativos, para que você esteja cada vez mais em sintonização com a sua guiança espiritual, anjos, arcanjos, orixás, pretos velhos, caboclos, pombagiras, todos as demais formas de devoção neste planeta, lembrem-se, estão em profunda afinidade. Estão em profunda afinidade. Desde que haja o bem, desde que haja a paz, desde que haja a estruturação desta religação com a sua essência, e então estabelecido a religião como esta religação ao que te faz em essência, compreendendo-se, caríssimos, que diante do novelo da vida e dos nós da vida, deixar este novelo desenrolar, mas com a sua participação. Precisa participar ativamente do seu protagonismo de vida. As reclamações talvez sejam umas pedras que você vem colocando nos seus bolsos. A reclamação, como se a vida encarnatória, tudo o que ocorre, você vai buscar primeiro as negatividades, os defeitos, ao invés de você ressignificar e buscar os aprendizados
e os campos positivos que ocorreram naquela situação, com aquela pessoa e, consequentemente, observando-se que, independente de quem cruze na sua jornada, é importantíssimo que você esteja vibrando no alto amor. Ame-se antes, para depois você, durante a jornada, enquanto você vai amadurecendo este amor próprio, você vai compartilhando também este sentimento do amor com as pessoas que vão seguindo o fluxo próximo a você, cruzando a sua jornada. Perceba ainda mais as vozes intuitivas que chegam para você. O campo espiritual vem de forma muito recorrente, fazendo com que o campo intuitivo seja uma jornada ainda mais amadurecida, que a jornada de alma esteja ainda mais estabelecida contigo. Caríssimos, o bem e a paz não escolhe os seus destinatários, simplesmente o bem assim é. Simplesmente assim o bem é entregue a todas as pessoas. Porém, é preciso que estejam de olhos, percepções, sentidos, atentos, atentas, para que você enverede justamente por estes caminhos ainda mais leves, apesar de tantos e tantos outros desafios que são colocados. Os desafios mestres e mestras colocados em você. As doenças, muitas vezes, os freios para a sua alma. Freios para que você possa olhar para o seu corpo físico, conversar com o seu corpo físico, observar quais são as balizas de mudanças da sua vida encarnatória que precisam de atenção. Se nada muda, você também não mudará. Se muitas coisas mudam com a consciência, com a sua percepção, novos caminhos com novos horizontes por meio dos desafios. Ah, Pai Damião, mas quero que sejam eliminados, neutralizados todos os desafios da minha vida. Caríssimo, isto seria, então, nos mundos felizes. O planeta ainda está na desassociação do campo de provas e expiações, ainda construindo esta ponte regenerativa. Como você estar a querer logo o campo dos mundos felizes? É um momento de você edificar o amadurecimento desta tríade do campo tridimensional, corpo, mente e espírito, para libertar-se ainda mais na forma de comunicar-se, para libertar-se na forma cada vez maior de estabelecer as suas conexões energéticas e espirituais, observando que o preto velho não é seu. O preto velho é uma força, uma frequência que te auxilia cada vez mais, assim como todas as outras falanges, mestres e mestras em afinidades, para auxiliar a este planeta e a todos os habitantes, todos os seres aqui habitantes, para haver uma condução equânime, uma condução em que todas as pessoas consigam a inteireza do toque, da sintonização de Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência.